Olá, tudo bom? Eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história. Algumas pessoas me conhecem como Rodrigo Listrado, mas meu nome de batismo é Rodrigo Carneiro de Almeida. Agora você faz ideia da dificuldade que é com esse nome, Rodrigo Carneiro de Almeida. Conseguir um nome para fazer um registro numa rede social, por exemplo, é quase impossível. Então vai aparecer tipo Rodrigo Carneiro de Almeida 5.820 e por aí vai. Então acabou surgindo, né, Rodrigo Listrado, porque tem essas tatuagens de listras. E aí veio essa ideia louca e acabou ficando. É engraçado que hoje em outros ambientes, né, não só no mundo virtual, mas no mundo físico também, as pessoas me conhecem também, algumas pessoas me conhecem também como Rodrigo Listrado. Então acabou pegando e ficou interessante, né? Tá, mas como é que eu cheguei aqui, né? Como é que surgiu essa minha trajetória até estar aqui agora, hoje, falando com você? Bem, eu, desde o início, eu nunca fui um aluno nota 10, eu sempre fui um aluno mediano, nota 7, sempre me virando, resolvendo as minhas coisas, minha vida ia passando ali e eu ia conseguindo passar, né, aquelas atribulações. Minha família é uma família de classe média, né? Eu nunca passei fome, mas também bem, lá atrás eu não tinha grandes luxos, né? Assim, então, família de classe média. No Rio de Janeiro, eu sou nascido no Rio de Janeiro, não moro mais, acho que aproximadamente tem uns 17 anos ou mais que eu saí do Rio, profissão. E aí, na faculdade, eu comecei a perceber uma característica minha que assim, é a sagacidade, né? Por que eu estou dizendo isso? Assim? Como que eu percebi isso? Na faculdade você começa a ter processos de negociações, você começa a ter parte de estágio supervisionado, por aí vai. E eu sempre fui um cara muito atirado, nunca tive muito medo nunca me preocupei muito assim de não vou fazer porque pode não dar certo, pode dar certo, sempre fui muito atirado. E aí, claro que às vezes a gente apanha por isso, né? O fato de você ser atirado, quando você vai pular de paraquedas, se você estiver sem paraquedas, é tudo mais complicado, né? Então você tem que, às vezes, analisar melhor as situações antes. E aí, ainda na faculdade, eu era muito imaturo ainda, e eu tive uma oportunidade, eu participei de um programa na faculdade, eu estudei no Cefet, no Rio de Janeiro, e fiz engenharia mecânica. Nessa época eu estava estudando engenharia mecânica, e eu participei de um programa junto com uma universidade alemã, que na época chamava Technische Fachhochschule, hoje, se não me engano, mudou de nome. Eu até estive lá recentemente e mudou de nome, né? Agora não me recordo qual é o nome novo que foi trocado. E depois desse programa, ainda no Brasil, lá no Rio, na nossa Cefet, eu fui convidado para fazer, né, participar ir para a Alemanha, ir para Berlim, para estudar lá. E foi interessante, porque quando o professor me perguntou, Rodrigo, você tem interesse? Eu falei, claro, na mesma hora, né? Com certeza, tal. Só que foi interessante porque a segunda pergunta que ele fez foi o seguinte: você sabe falar alemão? Eu falei, cara, não sei nada, não sei falar nem obrigado, nem desculpa, nada em alemão. E como é que é seu inglês? Na época eu estava estudando inglês, um curso que hoje é um curso até mais conhecido, mas não vamos falar aqui de nomes aqui. E foi interessante porque eu estava meio intermediário para o básico ali no inglês, mas eu falei, cara, eu não quero perder essa oportunidade. Eu falei, não, meu inglês é bom e tal, papai, e meti as caras. E aí eu achava que aquilo não pôs à frente, né? Até interessante que na época estava tendo muito caso, aparecendo no jornal, de caso de tráfico de pessoas na Europa, de adolescentes, de jovens e tal. E aí eu falei, cara, será que isso vai dar certo mesmo? Será que não vai? Será que isso é de verdade? E aí foi engraçado porque eu peguei... Calma aí que tem um cachorro latindo aqui, que não é aqui em casa, não é um cachorro. Mas vamos lá. E aí eu peguei e eu tô suando aqui porque hoje tá fazendo, acho que sei lá, uns 40 graus aqui em Macaé. Eu moro em Macaé atualmente. Está fazendo uns 40 graus, já tá super abafado. E aí eu peguei e resolvi aceitar, né, a proposta
proposta e fui, né? E aí, claro, né, entre o sim e o ir tem um período, né? E muitas coisas aconteceram nesse processo, e uma delas é que eu falei, cara, normalmente quando eu pego uma coisa para fazer, quando eu me dedico, né, eu não sou uma pessoa de ficar muito tempo na mesma coisa, assim, uma coisa rotineira, eu tenho uma certa dificuldade, mas quando eu tenho um objetivo, né, é igual um cachorro com osso, né, não larga de jeito nenhum, eu vou até alcançar meu objetivo. Então, assim, eu meti as caras, comecei a estudar muito inglês, porque eu falei, cara, alemão não dá tempo, mas inglês dá tempo de melhorar. E meti as caras para melhorar meu inglês e fui adiante, fui seguindo, pá. Chegou, né, na véspera de ir e tal, o dinheiro caiu na minha conta, falei, cara, agora é verdade. Aí me chamaram na secretaria do diretor lá da faculdade, ó, aqui tá sua passagem e tal, papai. Eu falei, cara, o negócio é sério, realmente eu vou. Aí foi uma correria, correr pra comprar casaco, comprar mala, nada disso eu tinha na época, direito, assim, roupa pra ir e tal. E eu não sabia, na época não existia internet, né, então isso foi em 2000, se eu não me engano, acho que foi em 2000, tem 20 anos atrás, exatamente. E eu tinha na época 20 anos, né? Hoje eu tô com 40, na época eu tinha 20 anos. E eu falei, cara, tá bom, vou, com certeza. Não sabia quanto tempo ia ficar direito e tal. Não sabia nada, só sabia que eu ia. Peguei e fui. Olha, foi uma situação muito difícil na minha vida. Eu tive que me desenvolver, eu tive que aprender tudo muito rápido, tudo muito para ontem, porque imagina você chegar lá, eu não ia fazer um intercâmbio propriamente dito, eu ia fazer como se fosse um sanduíche, né, que o pessoal fala na universidade. Eu fui lá para estudar, dentro da universidade em alemão, então as minhas aulas eram em alemão. Imagina você chegar para assistir uma aula de um idioma que você não sabe nada. Imagina, minha cabeça ficava cansada, minha cabeça doía. Eu lembro um dia que eu tive que ir no local lá no alojamento, né, de estudantes que eu morei. Logo na primeira semana eu tive que ir lá assinar um contrato, aí eu tive que abrir conta no banco, no Deutsche Bank, né, que é o equivalente ao Banco do Brasil aqui. E dar o número da minha conta, com acesso e tal. Eu falei, cara, eu lembro que eu chorei nesse dia. Eu falei, caramba, como é que pode? Eu tô assinando um documento, assinando um papel, eu não sei nem o que tá escrito ali. Foi muito difícil nesse momento. E aí um amigo meu, né, um brasileiro também que tava lá, que morava no mesmo local que eu morava, pô, Rodrigo, vamos fazer... Ele já sabia um pouco de alemão e tal, já tinha estudado, mas ele me sugeriu um curso de alemão. E aí eu fazia isso, eu estudava de manhã e de tarde eu estudava na faculdade de manhã, né? E à tarde eu ia para o curso de alemão. Ficava 4 horas estudando alemão todo dia. Além do período da manhã, que era super puxado. Imagina, faculdade de engenharia em alemão. Faz ideia, né? Então, assim, se faculdade de engenharia já é difícil, imagina em alemão. Em resumo, essa mudança foi tão grande para mim que eu fiz 21 anos lá na Alemanha. E um homem, normalmente, ele cresce, né, ele se desenvolve até os 18, 19 anos, mais ou menos. Essa mudança foi tão radical na minha vida, na minha mente, que meu pé cresceu, eu cresci, eu me desenvolvi fisicamente, tudo durante esse período lá. Então, você imagina, né? E assim, foi uma coisa fantástica, porque quando eu retornei para o Brasil, eu era uma outra pessoa, né? Eu era uma outra pessoa completamente... muito mais desenvolvida, muito mais desenvolta, né? Resolvia mais as coisas, acreditava mais em mim, eu tinha muito mais confiança em mim. Antes eu era um garoto e voltei um homem, né? Como se fosse isso. E assim, foi fantástico, porque com isso eu conquistei diversas oportunidades, eu consegui os melhores estágios, tudo que eu queria na faculdade eu conseguia. Então assim, foi muito bom esse período para mim, realmente. E aí na época pintou uma oportunidade, né? Meu pai e minha mãe são aposentados da Petrobras. Na época, né? Hoje a Petrobras hoje é um outro período da Petrobras. E aquela vida do petróleo, óleo e gás e tal, eu nunca tinha me interessado muito e tal. Só que pintou uma oportunidade de eu vir para Macaé, participar de um projeto de um barco, uma embarcação, um barco escola,
de uma empresa na área de segurança, né, do trabalho, segurança no ambiente de saúde na época, que era SMS. E foi interessante, porque eu vim para cá, no Rio de Janeiro, na época, as oportunidades de trabalho eram muito poucas, a gente não tinha muita oportunidade, a maioria do pessoal que se formou comigo, ia trabalhar em empresa de ar-condicionado, empresa de válvula, ou ia para fora do Rio, e realmente não tinha tantas oportunidades. E eu vim para Macaé, a pessoa, pô, tá maluco, vai para Macaé? Eu falei, cara, eu vou, tal. Ninguém queria vir para Macaé, era engraçado que engenheiro aqui não faltava emprego, não faltava oportunidade, ninguém queria vir, porque o pessoal falava que aqui não tinha nada, e era ruim, e eu aqui encontrei coisas que eu não imaginava. Acho que foi o meu primeiro despertar para rumo à qualidade de vida, né? Por exemplo, eu sonhava em surfar, era uma coisa que eu queria fazer desde cedo, né? Eu morava longe da praia, embora eu morasse no Rio de Janeiro, eu morava longe da praia. Minha mãe não queria que eu surfasse, tinha medo e tal. E eu, cara, fui morar pertíssimo da praia aqui em Macaé. Eu falei, cara, não, peraí, uma oportunidade, né? Nesse meio do caminho, né, eu conheci minha atual esposa, né? E, na verdade, ela não conhecia em Macaé, eu conheci ela em Garopaba, que fica em Santa Catarina, um lugar, por sinal, quem não conhece, maravilhoso, aquela região de Florianópolis, ali é o meu sonho de consumo, assim, realmente eu penso um dia em estar morando ali naquela região, pelo menos um período do ano, né? Quem sabe era meu plano para esse ano, não aconteceu por causa do isolamento, algumas coisas aconteceram que mudaram nosso rumo, né? Nosso planejamento, mas quem sabe ano que vem, no próximo, né? Então, aí eu lembro que minha esposa falou, pô, Rodrigo, logo quando eu cheguei em Macaé, eu fui fazer um curso, né, de parte do pagamento desse trabalho que eu fiz. Eu queria no curso que na época chamava BSP, que era Básico de Segurança de Plataforma, alguma coisa assim. E era um curso de uma semana para você poder embarcar. Na minha ideia, eu falei, cara, eu vou embarcar. Porque, porra, é um negócio legal e tal, papapá. E na semana fazendo o curso eu recebi acho que umas 3 ou 4 propostas de emprego, fazendo o curso. E aí eu fui conversar com um cara que era o dono da empresa, falei, olha, fiz trabalho para vocês aí, a gente está ensinando o trabalho agora, eu recebi umas propostas, tal, foi muito legal. Eu falei, não, peraí, não, nada disso. Eu cubro a proposta, você vem trabalhar para mim. E aí eu fui trabalhar para essa empresa, na época, e foi uma experiência bem interessante, fiz amigos, foi um primeiro contato com a cidade, me proporcionou várias questões, né? Essa empresa, eles pagaram, né, me patrocinaram meu curso de engenharia de segurança, me formei em engenharia de segurança também pela UF, Universidade Federal Fluminense, um excelente curso. Também fiz vários amigos nesse período, foi assim, uma experiência muito bacana, né? E aí eu passei morando em Macaé, nesse meio tempo eu casei, né, com a Paula, que era minha namorada na época, lá de Santa Catarina, na verdade ela é de Vitória, mas ela estava no Rio fazendo mestrado e tudo, e a gente acabou continuando o nosso relacionamento, foi fortalecendo com o tempo e acabou convergindo aí no nosso casamento. Tem uma história muito engraçada sobre o nosso casamento, mas isso eu conto num outro vídeo aí, não vou acabar estendendo muito aqui, mas foi bem interessante. E aí ela veio morar em Macaé, recebeu uma proposta de emprego também, veio morar em Macaé. E foi muito legal, porque a gente, na época, não tinha nada, né? Eu morava numa república e eu tinha uma TV 14 polegadas, acho que uma cama, se eu não me engano, uma cama de solteiro e tinha tipo uma estantezinha dessas de 2 andares, assim, de plástico, que eu usava para guardar sapato e tal. E tinha 2 cadeiras de praia. Muito bom, né? E aí Paula veio pra cá, vamos casar, mas demora, né, até acertar papelado e tudo, e fomos pra um loft, né, tipo um loft não, como que chama? Esses apartamentos mobiliados, assim, tipo, já tem todo o serviço, né, serviço de café da manhã, arrumadeira, pessoal para passar roupa e tal, era um pacote completo lá. Fomos para lá, pelo menos por um período, ficamos acho que 1 mês ou 2, mas era muito caro pra gente, né? A gente estava em início de carreira, tanto eu quanto ela, e ficava muito pesado, não deu para continuar ali. E aí a gente pintou a oportunidade, falei, não, vamos alugar um apartamento, aí fomos alugar um apartamento
perto da praia, que era uma coisa que eu queria, eu estava começando a surfar e tal. E beleza, então vamos pra pertinho da praia, fica fácil. Aí eu morar, tipo, em frente à praia, né? Então, assim, era acordar de manhã e tá na água, era maravilhoso. Saía, voltava em casa, tomava um banho e ia trabalhar. E foi muito legal, né? A gente se mudou com isso que eu falei, uma televisão 14 polegadas, uma cadeira, desculpa, 2 cadeiras de praia e meia dúzia de caixas, né? A gente arrumou as caixas no supermercado com nossas roupas. E essa sapateira dividiu, apoiava a televisão e a outra parte virava sapateira, foi uma doideira. Aí, mas foi tudo bem, nosso casamento, assim, várias pessoas da nossa família, nossos amigos nos ajudaram bastante. Eu devo muito isso a eles também, que nos ajudaram. Aí começamos a mobiliar a casa, micro-ondas, geladeira, fogão, tudo, e seguimos adiante. E aí fomos, né? Macaé é a cidade de óleo e gás, para quem não conhece, é considerada a capital do petróleo do Brasil, né? E continuamos trabalhando em Macaé. E só que aí a empresa que eu trabalhava perdeu um contrato. Perdeu o maior contrato que ela tinha, que era com a Petrobras, então ela teve que reduzir, sei lá, tipo 80% da mão de obra dela, né? Então mandou praticamente todo mundo embora, eu inclusive. E aí uma das pessoas que trabalhava comigo ficou sabendo de uma vaga em uma outra empresa, aí falou, pô, Rodrigo, manda o seu currículo para lá, de repente os caras interessam, acabei indo trabalhar nessa outra empresa. E foi interessante que eu comecei a trabalhar na área de instalação submarina, uma coisa que eu nunca tinha imaginado, foi um grande desafio, e eu fui trilhando, né, nesse caminho. E nesse meio tempo eu me formei em engenheiro de segurança. Eu tinha começado na empresa anterior, mas ela continuou, né, um contrato com a outra, então eu terminei o curso, foi muito bom para mim. E aí pintou uma vaga para mim trabalhar em Vitória, como engenheiro de segurança. Eu era recém-formado, pintou uma excelente oportunidade para trabalhar em Vitória, numa empresa de petróleo, né, italiana, e eu fui para lá. E foi uma experiência assim muito difícil por um período, por algumas questões, foi muito boa por outras. Primeiro porque eu não tinha experiência, né? Já tinha embarcado diversas vezes, mas eu não tinha tido a experiência de ser responsável por uma unidade, né? Ainda mais na área de SMS com uma empresa italiana. Você imagina, eu digo que o brasileiro aprendeu a fazer gambiarra com o italiano. Então, assim, era tudo muito complicado, porque eu tinha que ficar atento o tempo inteiro, porque se eu virasse as costas, alguém burlava alguma coisa, inventava alguma coisa, então tudo era muito complicado, então eu tinha que ficar atento o tempo inteiro. Tinha pessoas lá que trabalhavam comigo e me ajudavam bastante, então, a ter o controle sobre a situação, mas foi uma experiência muito difícil, né? E uma das coisas que eu vivenciei nesse período foi a questão do idioma, né? Porque nesse navio eu passava muito tempo lá, às vezes ficava 14, 20 dias embarcado em algumas situações, e eu tinha que dar treinamento, eu tinha que fazer reuniões, eu tinha que fazer dinâmicas com pessoas de várias nacionalidades, e o inglês era o idioma oficial, né? E você fala, pô, Rodrigo, mas você aprendeu alemão, você já falava inglês? Mas o meu inglês, hoje eu sei que o meu inglês na época era macarrônico, né? Eu me virava, eu conseguia me comunicar e tal. Agora, você chegar para dar uma aula, chegar para dar um treinamento com um monte de gente, seu inglês tem que ser mais claro, seu inglês tem que ser melhor. E aquilo me incomodava, né? Eu achava que eu parecia um índio falando. Eu sou uma pessoa perfeccionista. Hoje eu sou menos, né? Eu aprendi que a gente tem que buscar um equilíbrio nas coisas, mas na época eu era muito perfeccionista. E aquilo me incomodava. E eu segui adiante com aquilo. Fui fazendo meu trabalho e tal. Até que um dia eu falei, cara, eu não tô mais afim de trabalhar como engenheiro de segurança. Eu falei, chega. Não é o que eu quero, não tô curtindo. Eu fiquei, acho que, 2 anos ou 3 anos trabalhando muito. E quando eu digo trabalhando muito, eu trabalhei muito mesmo. Eu não tinha tempo para nada, né? Minha esposa também trabalhava muito nessa época. Às vezes a gente se via, 2 dias por mês. Tinha meses que se via menos, tinha meses que se via mais, mas a nossa rotina era muito complexa. E eu ganhava muito dinheiro na época, né? A gente tinha um salário muito bom, tanto eu quanto ela, mas aquilo não preenchia a gente, né? A gente queria estar se curtindo, a gente queria poder estar fazendo as coisas que a gente gosta e tudo, e a gente não tinha tempo para nada, né? Eu tive um problema também de pressão alta, porque eu me alimentava muito mal.
de estresse era muito grande. Então, assim, eu realmente estava indo para um caminho que não era o que eu queria para mim. Né? E aí, a gente, por um período, 1 mês, 2 meses, 3 meses, começamos a conversar, cara, por que a gente não para tudo e tem um detalhe, nesse período também ela também estava em Vitória, ela tinha conseguido uma transferência para Vitória, foi uma loucura. Mas ela também estava insatisfeita com a empresa que ela estava trabalhando e tudo. Não gostava do ambiente de trabalho, não era o meu caso, o meu ambiente de trabalho era bom, mas o tipo de trabalho que não estava mais me chamando a atenção. E aí a gente falou, cara, vamos para os Estados Unidos, vamos morar nos Estados Unidos, vamos fazer um curso de inglês, vamos ficar um período lá, a gente desenvolve o nosso no inglês, era uma coisa que eu queria. E a gente pegou e começou a olhar e fizemos um contrato lá do intercâmbio e foi assim, cara, uma das coisas mais legais que a gente já fez na nossa vida. Porque a gente foi para Nova York, a gente foi morar em Nova York. Na verdade, porque todo mundo fala Nova York, muita gente pensa Nova York como a ilha de Manhattan, né? A gente não morava em Manhattan, a gente morava no estado de Nova York, numa cidade chamada Tarrytown, que por coincidência é onde fica o Castelo de Caras, ou ficava, não sei se existe ainda. Na época era o Castelo de Caras lá, a gente só ficou sabendo disso depois também, quando a gente estava lá. E aí foi interessante porque a gente pegou e a gente foi morar dentro de uma universidade, na verdade era uma faculdade de inglês e literatura americana, então foi uma experiência muito bacana, porque a gente vivia inglês 24 horas, a gente era café da manhã, almoço e janta, tudo lá no campus da universidade, a gente morava no campus e estudava lá, cara, foi maravilhoso, né? E também nesse período a gente tirou um tempo aí de férias, né? E foi uma delícia, porque eu tenho um tio, né, que mora em Nova Jersey e a gente deixou as coisas lá na casa dele e fomos viajar. Cara, foi uma coisa maravilhosa. Assim. Quem tivesse a oportunidade, a gente pegou, a gente saiu de Nova York, fomos para Las Vegas. De Las Vegas a gente foi, pegamos um carro e fomos para Califórnia, rodamos a Califórnia inteira. Foi assim, uma experiência sensacional. Cada lugar maravilhoso, Carmel, Santa Bárbara, Venice Beach, assim, são lugares muito legais, assim, e viajar pelos Estados Unidos é um tipo de viagem diferente, assim, a segurança é muito grande, tudo muito organizado, tudo muito fácil. Se você tiver um carro, GPS, você vai para tudo quanto é lugar, e você, sabe, é muito, muito legal, foi uma experiência maravilhosa. E aí, voltamos para o Brasil, no final do ano, né, eu lembro que era próximo do Natal, mais ou menos. A gente tinha um apartamento em Vitória, tínhamos 2 carros, deixamos tudo fechado lá. Como os pais da minha esposa, né, moram em Vitória, de vez em quando eles iam lá, abriam o apartamento, ligavam o carro para não pifar. A gente nem pensou em vender nada, a gente pegou e foi. E aí voltamos e tal, e começamos a procurar emprego e pouco tempo depois, acho que uns 15 dias, 20 dias depois, apareceu uma oportunidade para mim em Macaé. Na verdade, a gente procurou em Vitória por um período. Antes da gente voltar dos Estados Unidos, de lá a gente já estava procurando emprego e a gente não estava tendo retorno em Vitória. E aí a gente falou, cara, por que a gente não volta para Macaé? A gente gostou de Macaé, a gente gostava de morar lá. Aí começamos a mandar currículo aí, acho que 15 dias de eu ter chegado no Brasil, mais ou menos, já pintou uma oportunidade, depois outra. E aí uma dessas eu acabei aceitando, vim para Macaé, fiquei morando um período na Staff House, porque Paula, a gente tinha uma pausa aqui, uma coisa importantíssima. Temos contar uma mudança na nossa vida também, que foi a chegada da Ana Lu. Né? A Ana Lu é a nossa cachorrinha. Paula fala que ela é o nosso patuá, que ela realmente mudou a nossa vida completamente e para melhor. Foi interessante, a gente estava mandando currículo, né? A gente ficava de manhã mandando currículo e à tarde a gente, tarde é livre, vamos pra praia, vamos fazer e tal. Aí numa sexta-feira a gente foi surfar numa praia lá perto de Vitória e a gente viu uma cachorrinha se afogando e tal, aí um cara ajudou, botou ela debaixo de um coqueiro e a gente deu água pra ela e tal, mas um cachorrinho pequenininho e tal, parecia uma salsichinha e tal. E aí a Paula falou, pô, vamos salvar ela, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cachorro de rua, deixa quieto aí e tal, não tem nada a ver, já demos água e tal, vamos embora. Então, aí pegamos, acabou
sei lá, no final da tarde, pegamos o carro e fomos embora. Beleza. Só que os dois foram para casa com aquele troço na cabeça, né? Pensando, e nada. E aí, sábado, vamos pra praia? Não, vamos não, ficamos mal, aquela história. Aí beleza. Aí, de sábado para domingo, eu acordei domingo falando assim, cara, se eu encontrar aquela cachorrinha lá, eu não quero nem saber, eu vou pegar ela, eu vou botar ela no carro, vou trazer pra casa, vou ver o que eu faço, vou salvar, vou fazer alguma coisa. Beleza, vamos embora. Botar uma prancha no carro, vamos tudo, vamos embora. Na hora que a gente chegou na praia, paramos no mesmo lugar que a gente tinha parado outra vez, ela estava debaixo do coqueiro. Eu falei, cara, ela tá morta. Como é que ela resiste? Então, 2, 3 dias sem água, sem se alimentar, sem nada. Eu falei, cara, e agora? Aí quando a gente mexeu, ela tava fraquinha. Era a mesma hora, a gente não pensou 2 vezes. Pegamos uma toalha, enrolamos ela. Aí ligamos para uma amiga da Paula, que é veterinária, falou, fulano, a gente tá indo pra aí, com uma cachorrinha que a gente tá salvando e tal, depois a gente vê o que a gente faz, mas a gente tá indo pra aí. Aí ela foi, abriu a clínica um domingo para atender a gente. E, nossa, foi uma experiência assim, que marcou nossas vidas, porque realmente ela estava no finalzinho da vida dela e a gente conseguiu resgatar ela. E hoje ela é uma serelepe, ela é uma espoleta, hoje ela é maravilhosa, ela está já há 11 anos com a gente. E foi assim uma experiência maravilhosa. Ela realmente mudou a nossa vida, né? E foi interessante porque a gente morava em apartamento, eu nunca tinha morado em casa, Paulo já tinha morado quando era criança, mas eu nunca tinha morado em casa, não pensava em morar em casa, né? E aí quando a gente, voltando agora, quando a gente pensou em voltar para Macaé, vamos ver se a gente arruma uma casa, tá? Fica melhor para ela e tal. E eu fiz assim, eu voltei, comecei a trabalhar, uma empresa de País de Gales, então foi uma experiência, aprendi muito, tecnicamente, mas me marcou muito a maneira como as pessoas eram tratadas lá, né? Era muito complicado, assim, a parte de assédio moral era muito forte. Eu, pela minha formação, pelo tipo de contrato que eles fizeram comigo, pela maneira como eu me colocava, né? As pessoas não, os caras lá, os galeses, vamos chamar assim, eles não encheu muito meu saco, mas com a galera que era peão, a galera mais simples, administrativa, e a galera mais baixo escalão, nossa, eram situações muito difíceis, né? Isso tudo me marcou muito, né? Eu lembro que teve uma vez que tinha um motorista, ele era um cara muito bom, muito comprometido, e ele precisou fazer diversas viagens, assim, ia para sair de Macaé para Vitória ia para São Paulo ia para Angra, voltava para Macaé, depois voltava para deixa eu só apagar a luz aqui do computador que deu uma luz forte aqui na minha cara. E ele tava acho que uns 2 ou 3 dias direto, sem dormir, dirigindo e tal. E aí ele chegou tipo 4 horas da manhã, talvez, uma viagem dessa de 6, 7 horas dirigindo. Ele foi para casa dormir e tal, e quando foi 7 horas da manhã, ligaram para ele, porque tinha uma outra viagem para fazer, precisava dele e tal, e deram um esporro nele, o cara que era o gerente lá, era o meu gerente, na verdade, na época. Ele, esculachou o cara, e tal, papapá, e falou que se o cara não aparecesse lá, ele estava demitido. Só que o cara tinha uma filha pequena que tinha problema de saúde, era uma situação muito delicada. E mesmo assim ele apareceu lá e ele tava assim, você imagina, a pessoa tava acho que uns 2 dias sem dormir, e dormiu acho que 1 hora, 2, e recebe uma ligação daquela, contando com aquilo para poder sustentar a família dele. E aí ele apareceu lá, os olhos super vermelhos, o cara tava exausto, ele não tinha dormido nada, ele deve ter dormido 1 hora no máximo. E aí o pessoal, alguns brasileiros, não, esse cara não tem condição de pegar a estrada, ele vai sofrer um acidente, tá? Ficou aquela situação, não sei o que, no final o cara pegou e demitiu ele. Tá? Demitiu porque ele não apareceu no trabalho, queria demitir por justa causa, aí o gerente de RH, a gerente na época conseguiu reverter a situação, porque não era, ia ser um problema para a empresa e tudo. E pagou, indenizou o cara e tal, mas foi aquela situação, você imagina como é que era a tratativa das pessoas ali, né? Por que eu tô contando essa história, né? Porque isso começou a mexer comigo. Eu falei, cara, essa indústria é muito complicada,
A indústria de óleo e gás, a indústria de mineração de maneira geral, é uma indústria que quer lucro a qualquer custo, né? E aí aquilo começou a me incomodar. Eu falei, cara, que situação. Aí eu falei, não, será que essa empresa só? Será que eu tô em qualquer lugar? E aí eu resolvi começar a pensar em mudar, ir para outra empresa e buscar uma outra alternativa. E na época eu era responsável técnico pela empresa no Brasil. E imagina, tinha obra no Brasil inteiro, era uma loucura, eu tinha que ficar viajando pra cima e pra baixo, não tinha. Às vezes o telefone tocava domingo, o carro tá indo te buscar, isso tá indo pra Aracaju, tá indo pra não sei aonde, papapá, e só brabeira, só situação complicada pra resolver e tal. E imagina aquelas bolas quadradas, não tinha bola redonda não, só bola quadrada. Então, cara, vai dar um problema. E a maneira como as pessoas eram tratadas à minha volta era muito, muito delicada, assim. Eu lembro uma vez eu estava no estaleiro e como que pode, né, a gente fica tão envolvido nos problemas, né, nas situações. A gente teve uma emergência, uma plataforma que a gente estava fazendo a reforma dela, a gente foi para lá. Tiveram duas situações muito delicadas. A primeira é que eu fiquei acho que 3 dias sem tomar banho, porque o sistema de esgoto e tal, o sistema de água da plataforma estava em reforma e a gente não tinha como tomar banho nem nada. Então você trabalhava o dia inteiro e ia dormir do jeito que estava, sujo e tal. Foi horrível. Assim. Aí no terceiro dia a gente entrou em contato com a empresa e falou, cara, dá um jeito, aluga uma pousada, qualquer coisa, a gente precisa de um banho. Aí fomos para tomar um banho e tal, voltamos para trabalhar e tal. Mas já era uma situação muito delicada, né? E aí um dia, nesse trabalho, eu lembro que eu estava com eu e o supervisor da obra. Eu fui lá para ajudar ele em alguns processos que ele estava em dúvida e tal. E aí, quando eu olhei, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança, eu estava do lado de fora, subindo a plataforma pelo andaime, pelo lado de fora, sem amarração nenhuma. Quando eu parei, olhei para baixo e vi o que eu estava fazendo, falei, cara, se eu continuar nesse ritmo, eu não vou ver mais muitos anos. Entendeu? Ou eu vou adoecer, né? Ou eu vou... vai acontecer uma fatalidade. Então eu falei, cara, ali deu um clique na minha mente. Eu falei, cara, eu tenho que mudar o rumo da minha vida. Primeiro que eu tenho que parar de embarcar. Eu tenho que fazer alguma coisa para deixar de embarcar, porque é muito sacrificante. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Para mim, já tinha dado. Eu não queria mais aquilo, né? O grande problema quando você embarca é que é a questão salarial, né? Porque você tem o salário, ele é bem maior do que o salário, normalmente, né? Ele é bem maior do que o salário em terra, então os adicionais, tudo ficam... Quem monta a sua vida no padrão com aquele salário, fica meio que escravo daquele processo. Mas eu, graças a Deus, só um minuto, uma mensagem aqui que eu não sei o que é. Vamos lá. Então eu precisei, eu conseguia, porque eu vivia com o salário base e o que não era, os extras nas adicionais eu conseguia ir juntando, né? Era uma meta que eu tinha desde o início, quando eu comecei a trabalhar offshore, né? Para não ficar escravo daquilo. E tem muitos amigos meus que até hoje são, e complicado. E aí o que eu fiz? Eu peguei e eu falei, cara, vou mudar e tal. Nesse meio tempo também eu tive outra crise de pressão e tal, o médico ficou preocupado, cara, você tem que mudar seu ritmo de vida aí e tal. E aí eu falei, não, realmente não é isso que eu quero pra mim. E aí pintou a oportunidade de trabalhar numa empresa dinamarquesa, que foi realmente uma empresa assim que eu conheci pessoas diferentes. Pessoas que, embora trabalhassem também para a área de óleo e gás, elas não são pessoas da área de óleo e gás, mas trabalhavam também, mas tinham uma visão completamente diferente, uma visão muito mais humana, uma visão muito mais preocupada com o bem-estar, com a qualidade elas querem um resultado, claro, né? Não estou falando aqui de passar a mão na cabeça da pessoa está fazendo a besteira, mas elas tinham a preocupação de dar a condição para a pessoa, para ela poder executar aquele trabalho na melhor condição possível e no final acaba tendo o melhor resultado possível também. Então, assim, é muito melhor do que escotado no lombo, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa.
Eu digo que o meu gerente lá, que é o diretor, né, que era o cara que era responsável pela base, né, gerente da base onde eu trabalhava, na verdade ele me contratou para eu ficar no lugar dele depois, né, que ele estava para se aposentar, e isso acabou acontecendo depois de um período. Mas ele foi talvez o meu grande mestre profissional, né, o cara que me ensinou a ser mais tolerante, me ensinou a refletir mais, a respirar antes de tomar uma ação, a criar menos expectativas sobre as coisas, porque muitas coisas que não estão sob o nosso controle, eu criava expectativas, chegava a me frustrar porque eu não conseguia resolver, porque não estava no meu controle, né? Então, assim, ele me ensinou muito, tanto pelo lado profissional quanto pelo lado pessoal, né? O Braga, Carlos Braga, né? Toda a maioria do pessoal conhece ele como Braga, realmente foi um cara, assim, fundamental na minha vida. Obrigado, Braga, se você estiver assistindo esse vídeo. Te agradeço de coração, você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, até hoje a gente se fala, a gente deixou de trabalhar junto já tem muitos anos, alguns anos, mas até hoje eu tenho um carinho muito grande por você, toda a sua família, né? E outros tantos amigos que até hoje, né, a gente se fala e outros se foram, né? Mas foi uma experiência muito boa. Porém, essa empresa ela foi adquirida, né, por uma multinacional. Ela era uma multinacional, mas ela era uma empresa que tinha donos, né? E ela foi adquirida por uma empresa de sociedade, uma SA, né? E aí essa empresa imprimiu um outro ritmo, né? Imprimiu uma outra maneira de ser, que eu digo que a gente passou a trabalhar para planilha Excel. Então a gente vivia trabalhando com planilha Excel, metas, resultados e estatísticas e tal. Isso tudo é muito importante, sem dúvida. Eu entendo a importância disso. Agora, no momento que você deixa de atender seu cliente, no momento que você deixa de se preocupar com a qualidade do seu trabalho para poder preencher uma planilha, tem alguma coisa errada. No momento que você troca toda a frota de veículos da sua empresa por carros de luxo dos diretores e chega num local, numa das bases, numa das instalações da empresa e demite uma batelada de funcionários porque a empresa está passando por um momento difícil, eu falo que é a teoria da pirâmide de cabeça para baixo, né? Porque você tem um funil, né? Só que aqui você tem pouquíssimas pessoas trabalhando de forma muito puxada, muito pesada para manter uma estrutura caríssima que está em cima. E isso, na minha opinião, não é saudável, né? E acabou... Eu era, na época, gerente da base, dessa empresa aqui em Macaé, das Ostras. E não dava mais, né? Realmente o relacionamento já não era mais legal. E aí acabou por si se desfazendo, né? E para mim foi ótimo, né? Porque realmente ali não era... eu acho que teve um cara que foi meu diretor, ele falou uma coisa na época, eu fiquei muito... sei lá, não caiu bem na hora que ele falou, mas depois de um tempo aquilo foi importante para mim, que foi o seguinte: quando você trabalha para uma empresa e você não quer seguir as regras da empresa, você quer fazer as coisas do seu jeito, você deve sair da empresa e criar seu próprio negócio, criar sua própria maneira de trabalhar, sua própria empresa. E ele, de certa forma, estava certo, né? Então foi isso que eu resolvi fazer, né? Então, saindo de lá, minha ideia era não trabalhar mais de vez, assim, sair totalmente, mudar de ramo. Comecei até a ver algumas empresas nos Estados Unidos, né, na Califórnia, para poder representar elas aqui na área de artigos esportivos na época. Mas é complicado, né? O conhecimento, toda a experiência que você tem naquele ramo, né, acaba refletindo, né? E quando você faz um bom trabalho, quando você tem a preocupação de ser uma boa pessoa, aquilo se reflete em ondas positivas para você. E foi o que aconteceu, né? Uma pessoa que trabalhou comigo em outra empresa, ela tinha montado uma empresa, a empresa estava em franca ascensão, estava realmente se desenvolvendo muito bem, já era uma multinacional, e ele me chamou para fazer uma sociedade com ele, e eu aceitei. Na época eu fiquei meio relutante, mas acabei aceitando. O projeto era muito legal, eu poderia implementar a minha maneira de trabalhar, a minha maneira, né? Então assim, foi muito bacana, né? Não durou muito tempo,
questões, né, eu tive na família aconteceram algumas coisas na minha família que mudaram um pouco o rumo, né, da história, e nesse tempo também veio, acho que o grande estalo, né, porque eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso tudo? Porque eu lembro que nesse período que eu estava trabalhando nessa empresa como sócio, né, nessa empresa, era uma multinacional, a gente tinha unidades em tinham 3 unidades na África, né? Estavam abrindo a terceira, na verdade, unidade na África. Na Europa tinha na Romênia, Portugal, em Malta, Brasil, né? Colômbia. E, cara, eu rodava muito, eu viajava demais também. E eu lembro que teve uma vez que eu recebi no Google, né? Aquelas notícias de coisa, eu tinha dado a volta no mundo e eu não tinha nem percebido. Porque quem viaja, né, a trabalho, normalmente sabe, né, a gente não tem tempo para nada, é diferente quando você viaja a passeio, uma delícia. Quando você viaja a trabalho é do hotel pro escritório, do escritório pro outro escritório, né, e reunião o dia inteiro, depois volta pro hotel, tarde da noite, dorme, no outro dia tem que acordar cedo para outro. Então assim, é uma rotina que não é uma rotina prazerosa, né? E eu realmente visitei muitos lugares e só que não foi, né? Eu percebi que eu falei, cara, não, peraí, não é isso que eu quero dar mais atenção à minha família, eu quero dar mais atenção à minha vida, eu quero ter mais tempo para mim, para praticar minhas atividades, meus esportes que eu gosto e tudo. E aí minha esposa já tinha aberto uma loja nessa época, né? Ela não estava mais trabalhando no Óleo e Gás nesse período. Ela tinha aberto uma loja na área de aromaterapia. E aí eu falei, cara, vamos fazer o negócio crescer, vamos fazer isso desenvolver e tal. A gente já queria montar um curso dessa área e tudo. E aí a gente pegou e eu comecei a estudar marketing digital. E comecei a estudar essas ferramentas de internet, comecei a ler muito sobre o assunto e tal. Aí acho que 1 ano, 2 anos depois que eu já estava, né, nessa vibe aí de marketing digital e tudo, eu resolvi montar um negócio, né, com ela, né, e a gente tocou, a gente fez o negócio crescer. Aí eu saí da sociedade, assim, eu continuo amigo, né, do meu antigo sócio, e foi uma experiência boa, né, agradeço muito a ele também, né, agradeço muito o Carlos, né, obrigado, Carlos, por tudo, né, pela maneira como você me recebeu, por todo o carinho que você teve por mim, pela minha família. Também tenho muito a agradecer a sua família também e a todas as pessoas aí da empresa, né. E foi assim, uma experiência muito legal, né, e também vi bons amigos, né, e foi isso. E aí eu comecei com a Paula a desenvolver, né, essa ala morenita, né. A gente tem uma metodologia também que é Aromas com Você, e começou a pintar outras pessoas me pedindo ajuda, consultoria, e aí a coisa começou a tomar um vulto, assim, chegou ao ponto que eu falei, cara, peraí, agora já não, né, hoje, por exemplo, já, nesse momento, né, não sei quando você está vendo esse vídeo aí, mas hoje eu cheguei até a já recusar alguns trabalhos porque já não conseguia mais estar dando conta, né. E aí aí eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer a empresa crescer mais, começar a contratar gente, começar gente para editar vídeo, gente para fazer copy e tal, papapá. E aí veio a pandemia, e aí eu tava preparando um escritório, já voltei para trás, falei, não vou montar um escritório agora, vou segurar a onda e tal, melhor fazer um negócio mais enxutinho, dar qualidade, conseguir tocar o que a gente tá fazendo, do que a gente dá um passo, de repente mão com as pernas, né. E aí, onde que eu quis chegar com isso, né, assim, tudo isso, né, toda essa minha jornada me ensinou muito, né, me mostrou muito, aprendi muito, viajei muito, tive a oportunidade de morar em outros locais, não falei, mas por exemplo eu passei um período na Romênia, passei um bom período também na Itália e vários outros locais também, aqui no Brasil também, e conheci muitas pessoas, muitas maneiras de ver. E eu lembro, teve uma vez, eu estava num período aí, minha esposa num período no auge, assim, de estresse, de aborrecimento, a gente tirava férias, porra, eu já fiquei 2, 3 anos sem tirar férias, né, na área de óleo e gás, principalmente, a gente não tinha tempo, era uma correria, tudo era para ontem, e
E aí você trabalha o ano inteiro para tirar, às vezes, 15 dias de férias, 10 dias de férias, mesmo assim o telefone não para de tocar e tal, papapá. E aí eu lembro uma vez a gente estava numa cidadezinha chamada Santo André, que não é em São Paulo, é no interior da Bahia. Ela ficou conhecida até como a local onde a seleção alemã veio treinar, né, para a Copa do Mundo. E é um vilarejo que deve ter 1.000 habitantes no máximo, se tiver, é bem pequenininho. E a gente foi conversar com a dona do restaurante lá e tal, e ela falou, vocês são de onde? Aí eu falei, a gente é de Macaé. Macaé fica onde? Aquilo me deu um estalo, me deu um despertar. Eu falei, cara, peraí, é a capital do petróleo do Brasil, é o meu universo aquilo dali, eu vivo naquilo dali, e ela não sabe nem onde é Macaé. Então assim, o que aquilo mostrou pra mim? Eu falei, cara, o mundo é muito grande, né? Existem muitas oportunidades. Ela estava ali, ela e o marido dela super felizes, eles vieram de São Paulo, se não me engano. E estavam ali, abdicaram da vida deles, de uma vida talvez de luxo que eles tinham em São Paulo, e estavam morando ali, né, uma pousada de 5 ou 6 quartos, mais um restaurante, na beira da praia, um lugar paradisíaco, né? E e eles alcançaram a qualidade de vida, né? E aquilo eu falei, cara, eu quero isso para mim. Eu quero, não estou dizendo viver ali, mas eu digo assim, poder ter escolhas, poder seguir meu caminho, né? E poder viver plenamente, que eu não vivia, né? Eu me matava de trabalhar ao longo do ano inteiro para ter às vezes 10, 15 dias de férias, poder descansar, nem final de semana eu tinha direito, então, sabe, eu não queria, aquilo virou a chave, né? Eu falei, cara, realmente o caminho é esse. Como que vai ser, como que não vai ser, eu não sei. E aí o Paulo, a gente começou a idealizar várias coisas, né? E aí, voltando, né, que eu tinha falado antes, a gente hoje estamos nesse caminho aí. Então, assim, hoje um dos meus sonhos era trabalhar de bermuda. Hoje eu estou realizado, eu trabalho de bermuda e chinelo todos os dias. Hoje, quando o mar tá bom, eu posso surfar. Ontem, por exemplo, ontem fui surfar. 2, 3 dias atrás estava ventando, hoje eu vou dar uma velejada e tal. Claro que você, né, pelo menos não com o que eu trabalho, né, eu não posso ficar vivendo Hawaii Dreams, né, tipo, pô, eu vou ficar surfando 24 horas, eu não sou patrocinado, né, e nem ganho para fazer isso. Então, assim, eu faço como hobby, mas eu não preciso me indispor com alguém, ou não preciso ficar me justificando para ninguém para quando eu quiser fazer isso. Então, assim, é maravilhoso, né? E eu posso, hoje vamos trabalhar onde? A gente trabalha pela internet, eu falo, uma parte do tempo, né? Nossa loja que era física, hoje se tornou uma loja virtual, e a gente tem tem parceiros, né, que trabalham com a gente, então a gente está ramificando a loja. Então hoje a loja de uma hora para outra triplicou de tamanho, né, durante a pandemia. Isso foi muito legal, no início foi muito difícil, mas logo depois a gente usou a cabeça e tal, e começou a reestruturar. Foi uma experiência muito bacana, né? Nosso curso, que era presencial, passou a ser online, e por aí vai, né? Então, assim, são experiências, né, que a gente viveu. E hoje, graças a Deus, graças a minha esposa, graças a Ana Lu, como eu já falei, depois veio a Kali, né, que também é maravilhosa, também é uma outra cachorrinha nossa também, que a gente também salvou aqui em Macaé, né? Mas isso é uma história, um outro vídeo também. E graças à minha família, muitas pessoas, meus amigos, minha própria família, a família da Paula, vocês são doidos, vocês são, pô, como é que vocês fazem isso e tal, pô. Mas assim, hoje a maioria deles entendem, né? Uma parte dos nossos familiares, nossos amigos entendem as escolhas que nós fizemos. E muitos deles até perguntam, pô, como é que eu faço para seguir isso, né? Porque realmente é outra maneira de viver, né? Então, assim, claro que eu abdiquei de várias questões. Eu, financeiramente, minha realidade era uma, hoje é outra, né? Agora o céu é o limite. Então, assim, e como Paula fala, será que eu quero chegar no céu? Não. Será que eu quero atingir o limite? Né? Então, assim, não sei. Então, assim, claro que eu quero chegar no céu, não é isso, mas será que eu preciso... quais são os meus limites? Eu posso respeitar os meus limites hoje, né? Então, assim, é muito melhor. É uma delícia, né? Tá vivendo isso hoje, trabalhando com minha esposa, trabalhando em casa, a gente montou um escritório dentro de casa. Então, assim, tem sido uma experiência maravilhosa. E hoje eu digo para você que está aqui me assistindo até o final, hoje eu atingi a qualidade de vida que eu sonhava, né? Então, assim, eu estou muito realizado, estou muito feliz,
minha esposa também está muito feliz. E eu desejo isso para você. E se você quiser saber mais como fazer isso, porque aqui eu contei um pouco da minha história, né, mas tem muitas coisas que eu aprendi nesse meio do caminho. Eu vou estar fazendo outros vídeos aqui no canal. E se você estiver me acompanhando no Instagram também, @Rodrigo Listrado, também tem muitas coisas no meu dia a dia e tal. Então, assim, a gente se vê por aí, tá? Se você gostou desse vídeo, quiser me ajudar, que eu faça novos vídeos e tudo, coloca aqui seus comentários. Se quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar, fica à vontade. E se inscreve no canal, né? Verão novas surpresas aí pela frente, tá bom? Um abraço, obrigado por estar comigo até aqui e a gente se vê nessa jornada pela qualidade de vida, tá bom? Um abraço.